Ok, eu diria que vamos começar. Uma ótima noite, senhoras e senhores. Meu nome é Vitaly Jäger. Gostaria de dar a vocês calorosas boas-vindas aqui hoje, neste webinar, neste Zoom. Para alguns, tarde da noite. Ainda está quente aqui na Espanha. Então, sim, algumas pessoas ainda fazem caminhadas, mas eu sei que na Alemanha você vai dormir logo. Bem, hoje vamos falar sobre uma empresa que eu vou apresentar para vocês. Antes de mais nada, um aviso, como sempre. Não há responsabilidade por parte de quem conduz este negócio. Portanto, não assumo a responsabilidade pela empresa, pois não sou o chefe. Eu apenas transmito as informações que eu mesmo tenho ou recebi. E cada um pode então decidir por si mesmo se quer participar ou não. Vocês nunca devem investir o que não têm disponível, ou seja, por exemplo, pegar emprestado ou fazer um empréstimo e assim por diante. Isso não pode acontecer neste negócio. Por favor, mantenham a cabeça fria e lidem com tudo isso com calma. E sim, vocês sabem, eu acho que todos já são adultos o suficiente para saber que nada funciona para sempre. Quero dizer, a longo prazo. Nada pode funcionar para sempre e sempre se parte de algum período de tempo. E por isso também podem ocorrer perdas, como sabemos pelo passado. Mas neste caso, eu parto do princípio de que deve durar um pouco mais porque a empresa realmente pensou a respeito. Então, hoje vamos falar sobre a Gran Terra Group, o seu caminho para a liberdade financeira. Talvez, talvez não. Se você participar, talvez sim. Se você não tentar nada, também não há chances, como já sabemos. Que tipo de empresa é essa? Onde ela está localizada? Quando eles começaram, afinal? E assim por diante. Então, você pode ver tudo nessas duas folhas. Basicamente, registro em 20/07/2025, oficialmente registrada em Londres como uma Limited, com certos pré-requisitos e assim por diante, com um endereço. O que foi interessante ou importante para mim é que não foi registrada com 100 libras esterlinas, como a maioria das empresas começa lá para arrecadar dinheiro, mas aqui já trouxeram 150 milhões de libras esterlinas. Ou seja, esse capital social de 150 milhões já diz muita coisa. Portanto, a empresa tem grandes planos, ou seja, eles não estão lá para arrecadar um pouco de dinheiro e fechar amanhã, mas já provaram muita coisa. Número um. Número dois, eles querem conquistar muito mais, especialmente no interior, não apenas online. Alguns escritórios já estão sendo abertos e preparados. Está sendo preparada agora uma turnê por vários países onde já existe uma comunidade e assim por diante, ou está acontecendo e por aí vai. Então, está sendo muita coisa feita. Existem dois chefes que praticamente dividem tudo meio a meio. E o que que a empresa faz nos bastidores, afinal? Para onde vai o dinheiro? Com o que que eles realmente ganham dinheiro? Na verdade, isso é o mais importante. Trata-se aqui de um modelo digital da Gran Terra para capital de crédito de alto rendimento, ou seja, em termos claros, o grupo Gran Terra empresta liquidez para o segmento de crédito B2B, ou seja, de empresa para empresa, para financiar pequenas e médias empresas, projetos de desenvolvimento, cadeias logísticas e produtos digitais. No fundo, eles não fazem nada diferente do que os bancos fazem, só que no setor de cripto. Por isso, eles também não precisam de tantas licenças quanto os bancos. Ou seja, eles não precisam, por exemplo, de uma licença bancária, entre outras coisas. E hoje em dia, tudo isso é muito mais fácil. Quais empresas realmente precisam de um empréstimo assim? Por exemplo, startups, investimentos, novas empresas promissoras, pesquisa inovadora e desenvolvimento tecnológico. Especialmente nessa área, é muito difícil conseguir um empréstimo ou crédito nos bancos para iniciar ou desenvolver uma nova empresa. E é aqui que a nossa empresa entra em cena, por assim dizer. E para apoiar esse tipo de iniciativa, é claro que é preciso cumprir certos requisitos para que se possa participar disso. Também investimentos em transporte, assim como serviços de leasing para carros de passeio, caminhões e outros veículos. No setor da construção civil, também há muito potencial ou muita demanda por esse tipo de serviço. Se uma propriedade precisa ser concluída mais rapidamente, ou se materiais de construção estão faltando ou precisam ser comprados, etc., e dinheiro é necessário, os bancos podem levar algumas semanas para verificar e dar uma olhada.
Se isso é possível ou não, é algo em que agimos rapidamente. Dentro de um dia você terá a mudança necessária. É claro que velocidade e segurança também têm que ser pagas, diz business. E empréstimos, como eu disse, uma pequena e média empresa, apoio financeiro e assim por diante para empresas. Então, o privado vai direto ao ponto. Soluções de financiamento de curto prazo ou soluções financeiras também estão disponíveis para pessoas físicas e empresas por meio de empréstimos. Então, como tudo funciona em segundo plano? Na verdade, temos 5 pools diferentes aqui que podemos usar ou onde podemos colocar nosso dinheiro de forma segura e rentável. A empresa então distribui os fundos desse pool ou pools para empresas específicas. Vamos poder ver isso depois no back-office. Quando eu mostrar como isso aparece nos bastidores e o que significa mini pool. De 10 a 299 dólares você pode depositar aqui, ou seja, é um pool de teste onde você pode brincar um pouco sozinho, experimentar como funciona, como faço um depósito, como faço um saque. Tudo funciona nos bastidores, quão rápido é e assim por diante. Aqui há 1% ao dia e apenas 5 dias de duração. Como eu disse, é só para testar mesmo. Você pode fazer isso 3 vezes e depois precisa escolher outro pool se quiser continuar. Por exemplo, o pool standard, a partir de 250 dólares até 999 dólares, duração de 30 dias, 1,2% ao dia novamente. Aqui, ou seja, em cada pool há o dinheiro que depositamos. Após esse período de duração, ele volta para você. E os rendimentos disponíveis podem ser pagos diariamente ou reinvestidos. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. No caso do Pro, esse é um pool muito popular, com duração de 60 dias, é bem gerenciável, 1,5% de rendimento ao dia, todos os dias, ou seja, 30 dias no mês, não apenas dias úteis ou algo assim, mas todos os dias você recebe o rendimento pago. Exatamente a mesma coisa. Após 60 dias, você basicamente recebe seu dinheiro de volta, mais 90% de rendimento em cima disso. Isso é quando você recebe o rendimento pago todos os dias, mas se eu ativar o reinvestimento, ou seja, meu dinheiro trabalha com o efeito dos juros compostos. A cada dia o valor aumenta mais e mais. Assim, consegui 145% em 2 meses com esse programa. E isso já diz muita coisa, ou seja, 145% de lucro em 2 meses não é nada mal. No Flexi, há até 2% ao dia e com um prazo de 160 dias, são 5 meses e meio, o que já é um pouco mais longo. Mas como eu disse, aqui também você recebe seu dinheiro de volta após esses 160 dias. E todos os dias você tem 2% que realmente pode sacar se quiser. No Ultra, isso é para os realmente corajosos. A partir de 5 mil dólares, aqui são 180 dias, ou seja, 6 meses, com 2,5% ao dia, já é algo sério. Isso significa que você tem aqui 75% ao mês, parece totalmente louco, eu sei, mas funciona. Existem empréstimos nesse setor que são concedidos, já vi até 7% ao dia em determinadas regiões para certos clientes quase exclusivos. Quando precisa ser rápido, quando sim, quando é urgente, então os clientes estão dispostos a pagar. Sim, ou seja, para muitos, 2,5% ao dia é absurdo, eu acho, ou não é realista no nosso mundo. Mas existem coisas que talvez nem conheçamos. E eu sei que no setor cultural ainda é possível obter percentuais muito, muito mais interessantes. Sim, então como é que a gente se protege e protege o nosso dinheiro como investidor ou tomador de capital? Como empresa, e isso é feito, por exemplo, com o protocolo SAFE, mas isso é uma proteção interna, é uma espécie de garantia. Aqui pode-se usar essa palavra porque o protocolo SAFE funciona apenas para uma equipe. Por exemplo, agora iniciei o protocolo SAFE por 90 dias e minha equipe pode então se juntar a ele. Ou seja, toda vez que ganhamos dinheiro, de qualquer forma, até 5% do valor e no máximo 10 dólares por dia, ou seja, entre 1 e 10 dólares por dia, vão para esse protocolo SAFE, ou seja, para esse pool. Após 90 dias, o que foi acumulado por toda a equipe pode ser distribuído entre nós, ou podemos ajudar pessoas, ou. Então isso fica a nosso critério, só nós podemos acessar o dinheiro. Tudo isso funciona de forma descentralizada, por exemplo, via MetaMask e protegido por um smart contract. Ninguém mais pode acessar o dinheiro, apenas nós. Agora, a verificação do tomador do empréstimo. Naturalmente, uma empresa que deseja tomar um empréstimo precisa ser verificada.
Não é qualquer um que pode chegar e dizer: quero simplesmente pegar um empréstimo aqui, 500 mil, porque quero abrir minha barraca de salsichas, ou seja lá o que for, ou minha ideia é trazer à tona ou colocar em prática. É preciso comprovar que realmente é interessante, que é viável e que naturalmente dará frutos. E provavelmente também será necessário apresentar alguma garantia de alguma forma, seja terra ou algum tipo de criptoativos e o que mais, não é? De qualquer forma, existem vários mecanismos de segurança por trás disso. Ou seja, diversificação. Nós já vimos isso. São vários fatores, vários setores que são atendidos, porque, por exemplo, o setor da construção civil, se você investir apenas em construção e disser, vou investir só em construção, pode acontecer, por exemplo, como em 2008, de surgir uma crise e, por causa dessa crise, as incorporadoras não conseguirem pagar. Talvez, ou sei lá, e aí tudo fica meio desequilibrado. E aqui a ideia é se proteger da mesma forma, investindo e pensando em diferentes direções e se resguardando. Tudo isso é baseado em blockchain. A tecnologia, ou seja, garantido por contratos inteligentes. Aqui não existe nada escrito como em um contrato tradicional. Tudo acontece por meio de contratos inteligentes, de forma descentralizada nos bastidores. E ninguém pode dizer que não recebeu algo ou que não assinou. Ou sei lá, como eu disse, hoje em dia tudo já é digital, tudo está avançando. Como posso fazer um depósito? Naturalmente só em criptomoeda, porque todo o negócio funciona assim. Através de criptomoedas você pode depositar e investir a partir de 10 dólares. Ou seja, em USDT, ERZ e Web20, depois Bitcoin, Ethereum, USD, CDN, como BSD e Solana, essas moedas estão disponíveis aqui. Você também pode deixar o valor investido na moeda em que fez o depósito, por exemplo. Ou seja, há muitas pessoas que dizem: eu quero deixar o meu dinheiro em Bitcoin porque eu sei, ou eu espero, ou eu especulo que o valor disso ainda vai crescer muito. E, e eu não quero trocar agora por USDT só para poder investir em alguma coisa. Ou seja, você entra no sistema com a mesma moeda digital, você também coloca o Bitcoin ou a moeda criptográfica que aparece aqui no programa, por exemplo, e deixa o valor investido nessa mesma moeda. Assim, o Bitcoin continua com você só, com o benefício de que ele ainda se valoriza nesse período, ou seja, de um Bitcoin, podem virar dois Bitcoins talvez, mas continuam sendo Bitcoins. E se você realmente aproveitar esse crescimento nesse período, claro que também pode dar errado, o Bitcoin pode cair, aí vocês terão dois Bitcoins. Mas eles valem menos do que custavam há um ano. Por exemplo, sim. Então, por isso é importante pensar bem sobre isso. Quero especular ou quero optar pela segurança e simplesmente pegar o SDT ou o USDT? E assim simplesmente manter essa estabilidade para si e só aproveitar os rendimentos. Aproveitar sim, ou seja, simplesmente deixar o dinheiro trabalhar em dólar. O mesmo vale exatamente para o saque. Eu posso sacar em qualquer moeda, assim, pode ser feito internamente. É como se fosse uma bolsa para nós ou uma exchange. Podemos trocar de forma muito, muito barata, até mais barato do que nenhuma bolsa. E também é possível trocar qualquer moeda por outra moeda. E então, usar para esses pools ou sacar ou conforme necessário. Agora vamos ao que interessa. Eu adoro fazer esse tipo de exemplo porque números não mentem. E quando alguém diz, quero construir minha renda passiva, algum dia, já conversei com algumas pessoas e disse, ok, simplesmente imagine que você tem 1.000 euros todo mês, ou 1.000 dólares disponíveis, sem que você precise trabalhar para isso. Isso seria interessante para você de modo geral? Isso ajudaria um pouco você, sua família? Sua vida seria um pouco diferente, talvez, a partir do momento em que você tivesse 1.000 euros ou 1.000 dólares a mais no bolso todo mês? Claro que seria ótimo, as pessoas dizem, claro, mas como isso é possível? De onde esse dinheiro viria? Estamos acostumados a trabalhar para ganhar dinheiro, ou seja, investimos nosso tempo, nosso conhecimento e praticamente nossa vida para receber dinheiro. E aqui, no negócio de investimentos, é um pouco diferente. Aqui, o dinheiro trabalha para nós. Só é preciso trazer conhecimento consigo. Só é preciso saber como tudo isso funciona e como se faz. E claro, também aplicar esse conhecimento, porque teoria é bom e bonito, mas se eu não colocar em prática, não adianta nada. Então, no nosso exemplo, vamos usar esse Pro Pool, onde leva 2 meses para o dinheiro voltar. Vamos investir agora 500 dólares?
Vocês não precisam se preocupar com o valor, é só teórico. Por exemplo, no dia 1º de setembro, investi $500 por 60 dias, 1,5% ao dia. Sabemos que é isso que esse pool nos oferece. Agora, vamos deixar o reinvestimento ativado para que não recebamos 90%, mas sim 145%. No final do período, certo? Então, agora passa um mês, pegamos outros 500 que economizamos, juntamos, sei lá, ou simplesmente colocamos lá e investimos esses 500 novamente porque queremos trabalhar com um sistema, queremos continuar com o sistema e ganhar dinheiro com o sistema. Aqui, a ideia é simplesmente investir $500 duas vezes. Ou seja, uma vez por mês e simplesmente esperar para ver o que acontece. Agora já se passaram 2 meses, do dia 9 do primeiro mês até o dia 1 do mês 11. Agora, $1.225 retornam para nós. Agora sabemos, investimos $500 e agora pegamos esses $500 de volta para nós. Queremos dormir tranquilos, então retiramos esses $500 e reinvestimos $725. Ou seja, só lucro puro, então tiramos 500 uma vez, e agora, um mês depois, mais 1.225 do 1º de outubro ao 1º de dezembro, e aí fazemos o mesmo de novo, tiramos nossos 500 e deixamos 725 trabalhando. Agora passou mais um mês, agora é do 1º de novembro, esses 725 já aumentaram novamente em 2 meses, com 145%. Agora temos $1.796 de volta, disso vamos tirar $1.000 agora. Como dissemos, queremos ter $1.000 por mês, agora conseguimos, deixamos $790 trabalhando novamente. Agora passou mais um mês e a mesma coisa acontece de novo. 1.796 do 1º de dezembro, basicamente né, estão de volta no 1º de fevereiro. Agora temos de novo 1.000 e assim por diante. Agora isso continua automaticamente, todo mês tiramos $1.000 e investimos ou até um pouco mais, já que valores maiores já estão envolvidos. Como vocês preferirem. Sim, agora vocês podem decidir por si mesmos quanto dinheiro precisam por mês para continuar aqui. Caso contrário, basicamente, em 4 meses, vocês transformaram 2 vezes $500 que vocês também receberam de volta várias vezes. Ou seja, vocês não têm dinheiro do próprio bolso, nós já colocamos no sistema, são apenas os rendimentos puros que trabalham para vocês. Vocês podem dormir tranquilos, agora vocês têm com certeza pelo menos $1.000 de receita por mês, que acredito eu vão ajudar vocês a viver um pouco melhor. Então isso é só um exemplo. Vocês podem brincar com esse dinheiro ou não com esses percentuais, mas sim com os valores. Os percentuais são sempre os mesmos, ou 90% se você sacar, ou 145% se você investir. Agora, no segundo exemplo, este é o Ultra com $5.000. Só para que vocês possam ter em mente o que pode resultar disso. Então, em 1º de setembro, foram depositados 5.000, prazo de 180 dias, sabemos, 6 meses. Mas aqui temos a vantagem de que, após 40 dias, ou seja, 1 mês e 10 dias, já recuperamos nossos 5.000. Primeiramente, através dos rendimentos. Isso significa que temos $125 por dia de rendimento, que agora podemos sacar diariamente. Eu sempre digo, pessoal, tirem seu dinheiro do sistema o mais rápido possível, seja através dos rendimentos, das comissões, do que for. Assim vocês podem dormir tranquilos, não tem nada a perder, e aí sim fica divertido, porque todo o resto vira lucro. E isso significa que, após 40 dias, vocês têm um ganho de $3.057 por mês. Sim, uma renda passiva de $3.057. Vocês precisam pensar quanto vocês ganham por mês agora e quanto precisam trabalhar para isso. Aqui, por exemplo, você pega 5.000 na mão depois de 40 dias, tira esses 5.000 e agora, todo mês, recebe 3.057 e após 180 dias recebe mais 5.000 de volta. Acho que isso também seria divertido. Sim, especialmente para os mais ativos entre nós. Quem agora diz história legal, posso recomendar também com a consciência tranquila, tudo certo, tudo funciona. Eu mesmo, por exemplo, pude testar por 2, 3, 5 dias e então posso recomendar também, por que não? Não vivo no meio do mato, tenho 2, 3 bons amigos, conhecidos, colegas de trabalho a quem posso mostrar isso. Então, não devemos ser mesquinhos com informações. Devemos compartilhá-las também. A pessoa deve então decidir por si mesma se isso é algo para ela ou não. Mas se vocês não contarem nada antes, se guardarem só para si, então é um pouco uma pena para os outros, porque eles não podem fazer nada com isso.
pois não sabem como aplicar essa informação, por assim dizer. Ok, aqui trata-se, em primeiro lugar, de que quando eu me registro através de um link, esse link vocês precisam solicitar ao seu anfitrião, por assim dizer. Por favor, registrem-se e, por favor, não se registrem automaticamente com a conta do Google, mas insiram manualmente. Seu e-mail, endereço, número de telefone, apelido e senha, bem simples. Mas, por favor, não continuem com a conta do Google, porque ele vai perguntar se vocês querem continuar com a conta do Google. O sistema até aceita, mas por algum motivo tudo acaba indo para outro lugar. Isso significa que você não está mais no sistema sob seu host, então as pessoas precisam se esforçar para encontrá-lo. O suporte não é um problema, mas ainda consome muito tempo. Simplesmente inserir tudo manualmente não é tão difícil. E então pressione OK, então você estará registrado. Seu anfitrião deve verificar se ele vê você no sistema. E então está tudo bem? Então, a ideia aqui é que você pode ganhar 15 níveis e 20 linhas de profundidade. Isso significa que no início você tem 3 profundidades, ou seja, 3 linhas, a profundidade aberta, ou seja, 52 e 1%. Por exemplo, se eu trouxer alguém que depositou os $1.000, então eu, como patrocinador, recebo 5%. Você recebe uma vez $50, se a pessoa, por exemplo, depois de 2 meses ou depois de um mês, investir novamente esse milhar ou mais. Como ela já teve lucros, eu recebo mais 5% se até lá eu ainda estiver no primeiro nível. Caso contrário, se a pessoa que acabou de entrar convidar outra pessoa, ou seja, não você, mas outra pessoa, então você já recebe 2% daquele que entrou e na terceira linha, 1%. Mas a partir de um faturamento total de 25 mil. Vocês atingem o nível 2, então já tem 4 níveis abertos e, em vez de 5, são 6, 3, 2. Vocês recebem 1% sobre o faturamento e com 50 mil são 5 níveis. E assim por diante, uma história bem simples, sem perna esquerda, perna direita, binários, nada disso existe aqui. Tudo é simples e claramente compreensível. Para isso, também trouxe um exemplo. Então vamos imaginar o seguinte. Agora vocês têm 2 semanas para trazer 3 pessoas aqui, porque passaram uma semana testando, observando, conferindo. Ok, tudo funciona com esse mini de 5 dias feito 3 vezes. E agora não acontece nada além de vocês decidirem, por exemplo, conversar com outras pessoas, porque é simplesmente uma história legal, vale a pena falar sobre isso. Então, agora vocês contaram isso para seus conhecidos, colegas de trabalho, seja quem for. Agora 3 pessoas se juntaram e cada um experimenta com $500 nesse pool, porque também quer ganhar $1.000 todo mês. Então, agora vocês ganharam $75 para começar. Na terceira e quarta semana, seus 3 parceiros fazem o mesmo que vocês fizeram, porque na maioria das vezes as pessoas imitam o que vem. O que basicamente o meu patrocinador fez, eles fazem o mesmo, novas pessoas entram, agora cada um tem 3, 3 vezes 3 são 9, segunda linha para vocês, 4.500, faturamento total de 6.000, porque os 1.500 vieram antes. Além disso, seu ganho, $90. Então, na quinta e sexta semana, os outros fazem o mesmo, porque simplesmente disseram: eu também conheço 3 pessoas, não é problema, posso contar isso para elas? Por que não? 27 pessoas se juntaram, 2 semanas, terceira linha para vocês, 13.500 de faturamento, $135. No total, vocês têm agora $75. Ou seja, os primeiros 3 que vocês trouxeram no início, eles pagam novamente pelo segundo mês. Sim, isso significa que já sabemos. 500 no primeiro e no segundo assim. Os 27 foram adicionados, mas os 3 primeiros têm outros 500 depositado. Isso significa os 75 que temos para você, mais um total de 210. Então, os parceiros das semanas 7, 8 e 27 fazem o mesmo. 3 novas pessoas estão 81 no quarto nível. Isso significa 4 semanas, ou seja, 8 semanas depois de 2 meses. Então, seus primeiros novos membros também fizeram outro pagamento adicional. 9 vezes 5, isso dá 4,5. Faturamento total de 66 mil, atingiram o nível 2 e 3, porque sabemos, nível 2 é 25, nível 3 é 50 mil que vocês alcançaram, ou seja, agora vocês ganham mais por parceiro, por faturamento. Eu fiz um pequeno cálculo, então no total, em 8 semanas vocês terão... Quanto temos agora? $1.135 no total, sim, 375 no primeiro mês e 760 no segundo mês.
Então, vocês ganharam $1.135 em 8 semanas com seus 120 parceiros. E o bom disso é, isso continua. Ou seja, a cada 2 semanas, a cada 4 semanas. Sim, então a cada 2 meses tudo isso aumenta, ou até mesmo todo mês. Na verdade, porque todo mês chegam novas pessoas e os antigos continuam investindo. E agora, tudo isso vai crescer rapidamente, porque os valores vão aumentar e os parceiros vão trazer ainda mais parceiros. E isso significa que no terceiro, quarto, quinto mês, vocês vão chegar muito rápido a 6.500, 6.000 de faturamento. E aí se ganha dinheiro de verdade. Ok, então vamos rapidamente para o nosso back-office para que vocês possam ver como tudo isso funciona. Porque não temos mais muito tempo, então o back-office é bem simples, bem intuitivo, na minha opinião. Aqui está o dinheiro que você pode sacar ou reinvestir. Aqui você pode ver em qual pool você está participando no momento. Você pode abrir essa opção. Aqui você vê quanto dinheiro já foi ganho e quando foi iniciado. 3 de setembro, agosto nas 8 horas. Em outubro ele expirou. E aqui você pode investir mais, né, se quiser. Aqui à direita estão as estatísticas. Aqui embaixo você vê quanto de renda, ou seja, os valores, a renda, de qual linha, de quem quer que seja, veio. Aqui é bem claro, esses 5% são praticamente transferidos de toda a renda de ontem. Aqui está a nossa carteira, aqui podemos trocar livremente, por exemplo, eu posso agora dizer que quero trocar de USDT para Bitcoin. O valor máximo sim, e então posso clicar aqui em dinheiro e aí terei o status do Bitcoin exatamente ao contrário. Sim, podemos trocar diferentes moedas aqui, depois temos aqui empréstimos, que são nossos quase pools de investimento, esses empréstimos que concedemos, linha padrão, e assim por diante se você disser, ok, eu quero aqui. Ultra são duas coisas, sim, Ultra e Flex. Ao reinvestir, você precisa ler um pouco aqui, no IG, aqui 50% é chamado de REN máximo. Ou seja, se eu entrei com 5.000 e quando chego a 7.500 por causa de reinvestimento ou pagamentos adicionais, não posso mais continuar. Então, não posso mais reinvestir, preciso sacar. Ou seja, a empresa também pensa um pouco à frente, porque com o reinvestimento entra muito, muito mais dinheiro. Eles precisam pagar isso. Aqui eu posso reinvestir até 100%. Então, se eu entrei com 1.000, ao chegar em 2.000 acabou, e todo o resto eu preciso sacar. E aí voltam mais 2.000. Nas outras empresas não existe isso. Aqui, por exemplo, dá para brincar um pouco. Se eu disser que quero ir para o modo Pro, eu tenho, por exemplo, Tesa em USDT e aí posso dizer, ok, tenho aqui $500. E se eu ativar o reinvestimento, fico com 1.221. Se eu desativar o reinvestimento, fico com 950. Aqui você pode fazer exatamente a mesma coisa, ver o que acontece quando eu faço alguma coisa. A parte de vendas, basicamente, também é bem simples. Aqui você vê, em termos de faturamento, quanto já foi movimentado no total. Eu entrei no dia 30 de julho, ou seja, há pouco mais de um mês. Agora já movimentei $179.000, tenho 161 parceiros já cadastrados, 111 parceiros investiram, esses são os parceiros ativos. Aqui você pode ver qual nível eu já alcancei, então em breve vem o nível 2, 1.002 e 3, 4, 5 com 200 mil. E assim por diante vai avançando. Aqui podemos ver quais parceiros estão ativos ou inativos, quanto investiram e assim por diante, em que posição estão, qual nível e assim por diante, ou seja, é tudo bem simples. Aqui está o nosso link abaixo que podemos enviar. Aqui está a renda que ganhamos até agora. E aqui está o bônus que posso explicar para vocês depois. O que é importante é que vocês relatem. Aqui vemos em qual moeda os empréstimos podem ser feitos e quanto precisa ser pago por semana. É preciso pagar até 37% por semana, ou seja, por dia 7,7% se você pegar empréstimos em Ethereum. Aqui, por exemplo, este aqui. Aqui estão os dados detalhados, quando exatamente foram feitos os empréstimos, por quantas semanas foram concedidos, em qual moeda específica foram realizados e por qual empresa ou entidade foram efetuados. Aqui, por exemplo, um privado, aqui,
Startup, software, B2B, quais são as empresas e quanto por cento elas precisam pagar por semana. Então, são ao todo 161 páginas. Já de empresas ou parceiros assim, ou seja, pessoas que pegaram dinheiro. Bem, em princípio, este é o nosso protocolo Safe que lançamos. Então, conectamos ele ao MetaMask e aí podemos. Agora já tenho $14 aqui, dura 90 dias. Qualquer um pode participar e basicamente arrecadar dinheiro aqui, como garantia. Ok, vocês têm perguntas? No princípio, isso é tudo o que eu queria dizer para vocês. Ainda temos um minuto. Se vocês tiverem perguntas, por favor, perguntem. Caso contrário, temos um grupo no Telegram. Lá vocês podem ler e ver bastante coisa. Já tem muitas informações lá. Há vídeos explicando como depositar, sacar, como se registrar e assim por diante, como escolher os pools, ou seja, empréstimos, como investir aqui. O que precisa ser feito, o que a empresa faz, para onde a jornada vai. Aqui também podemos ler muito sobre Gran Terra, várias informações. Venho sempre aqui quando você diz, eu gostaria de olhar os documentos aqui, eu gostaria de ver as notícias, o que está acontecendo, especialmente na empresa. Muito se escreve sobre isso no momento e assim por diante. Sim, então talvez você precise entender um pouco de tudo por si mesmo. Ler. Certo, então obrigado por estarem aqui. Falem com o Ethereum. O anfitrião entra no nosso grupo, façam o cadastro e depois simplesmente experimentem. Divirtam-se e muito sucesso para vocês. E então aproveitem bastante. Até a próxima.